assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses que vem a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vedes as terras, que já brancas para a ceifa estão. Deus abençoe poder se assentar. Antes de passar à igreja aquilo que Deus colocou no meu coração, não posso deixar de agradecê-lo por esta oportunidade, porque em outro momento nós estávamos desviados, desgarrados, perdidos do caminho do Senhor, mas um certo dia Deus continuando olhando para mim, me deu uma oportunidade para voltar aos seus caminhos. Mesmo estando aonde eu estava, Ele nunca me abandonou, sempre me livrou e me guardou de tudo aquilo que o inimigo da minha alma ou de nossas almas queria parar comigo. Então não posso deixar de agradecer a Deus por tudo que Ele me fez e tem feito até hoje. E falar de Jesus é muito bom. Às vezes nós perdemos tempo de falar sobre tantas outras coisas, mas falar de Jesus é maravilhoso, porque nós, quando começamos a falar de Jesus, nós temos a convicção de que tudo que estamos dizendo é real e verdadeiro. Talvez nós podemos dizer que algum pastor ele acontece, mas dentro de nós paira uma dúvida, porque ele tem um certo limite, e nós sabemos que quando chega no limite dele, aquilo já acaba, ele não pode mais, ele não consegue mais. Mas quando nós falamos de Jesus, que Ele pode curar, que Ele pode libertar, que Ele pode salvar, que Ele pode transformar, nós temos a convicção que tudo isso, segundo a vontade dEle, Ele vai realizar. Então falar de Jesus é muito bom. Quando me foi incumbido a oportunidade e a alegria de poder estar ministrando nesta noite uma palavra ao coração dos irmãos, confesso aos irmãos que tinha uma outra palavra que já ardia em meu coração há alguns dias, mas eu, como um crente, como servo de Deus obediente, fui orar a Deus e pedir para Ele algo para trazer ao coração da igreja. Confesso aos irmãos que quando Deus me deu esta palavra, relutei bastante, porque eu queria pregar uma palavra de avivamento, uma palavra que Deus vai curar, Deus vai libertar, que Deus vai transformar. Mas quando Deus continuou a me apertar, o Espírito Santo continuou a me apertar sobre esta palavra, e nessa tarde ainda conversando com Deus, pedindo para Ele que Ele pudesse mudar isto, Deus continuou a arder no meu coração esta palavra, e é sobre isso que nesta noite eu quero pregar e ministrar aos vossos corações, porque nós entendemos que sim, Jesus está perto para vir buscar a tua igreja, mas antes que Jesus prometesse que viria um dia para buscar a tua igreja nesta terra, Ele também deixou uma ordenança, que nós fôssemos por todo o mundo, pregássemos o evangelho a toda criatura, e aquele que cresce e fosse batizado, seria salvo, mas aquele que não cresce já estaria condenado. E esta foi a incumbência do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Em nenhum momento Ele disse para os apóstolos: ei, vós apóstolos, só vocês vão para todos os lugares e pregai o evangelho, porque isto é incumbência sua. Não, Ele disse isso para a igreja: igreja, vá para todos os lugares, aonde você puder ir, aonde tiver uma alma, pregai o evangelho. Aquele que crer será salvo, mas aquele que não crê, não se importa não, que eu tenho algo com ele no futuro, que eu viria para buscar a minha igreja. Então isso foi destinado para todos nós, mas muitos de nós não entendemos o que é estar fazendo a obra de Deus, porque entendemos, meus queridos e amados, que estar fazendo a obra de Deus é onde tem um coração aflito, um coração necessitado. Ali existe um campo missionário para ser trabalhado, aonde tem um coração que necessita da presença do Senhor. Ali existe um campo missionário para trabalhar. Nós achamos muitas das vezes que estarmos falando de Jesus Cristo é só sairmos dessa cidade e irmos para outro lugar e pregar a palavra de Deus. De fato é que alguns têm esse chamado, mas eu entendo que na nossa família nós temos um campo missionário para trabalhar, na nossa casa nós temos um campo missionário para trabalhar, no
nosso emprego nós temos um campo missionário para trabalhar, no nosso vizinho nós temos um campo missionário para trabalhar, aonde nós estamos e aonde existe um coração, ali existe um campo missionário para trabalhar. Então, quando Jesus revela esta palavra ao meu coração e começa a me dizer algumas coisas, porque quando eu oro a Deus para que Ele revele algo para mim, eu peço para Deus assim: Senhor, fale comigo primeiramente, que esta palavra venha me impactar de dentro para fora, que eu venha mudar alguns pensamentos que eu ainda tenho errôneo. Então o Senhor Jesus Cristo começou a falar ao meu coração. Quando nós começamos a ler o texto do capítulo de número 4, do Evangelho segundo escreveu João, nós começamos a ver uma história a qual o próprio Jesus estava dentro dessa história. E Jesus ali então, vendo a necessidade de ir para a Galileia, existia uma necessidade de ir passar por uma cidade chamada Samaria. E ali nós encontramos que Jesus desce a uma cidade chamada Sicar. E ele tendo fome, porque ele era humano também, tendo sede, ele então se assenta ao lado de um poço, ao poço de Jacó, aonde tiravam água ali. E Jesus, descansando ali, envia os seus discípulos à cidade para que eles fossem comprar alguma coisa para comer, para saciar a sua fome. Então Jesus, vendo uma mulher caminhando até ele para tirar água daquele poço, começa então a ver uma oportunidade e tem uma estratégia para alcançar o coração daquela mulher. Mas nós vamos ver, antes de chegar no verso de número 35, que Jesus apenas não tinha uma estratégia para alcançar o coração daquela mulher, mas também tinha uma estratégia para dar um ensinamento aos seus discípulos, porque Jesus estava ali ensinando os discípulos de várias formas, ensinando os discípulos que eles iriam ali continuar o trabalho que ele estava ali fazendo para o Pai, ensinando os discípulos que eles iriam continuar a pregar o Evangelho nesta terra, mas também estava ensinando os discípulos que este ministério a qual ele estava concedendo a eles não era um ministério de glamour, não era um ministério de riquezas, não era um ministério aonde eles receberiam muitas das vezes tapas nas costas, dizendo parabéns, vocês são bons mesmo. Não, Jesus estava ministrando aos corações daqueles homens de várias formas, de várias maneiras, com várias oportunidades que ele teve, mostrando para eles que o importante era resgatar a alma, resgatar a vida que estava nas garras do diabo. Muito diferente do que nós estamos pensando hoje, que o Evangelho é glamour, que o Evangelho está recebendo tapas nas costas. Muitas das vezes nós não entendemos que ao sair para ministrar a palavra de Deus, nós vamos ser perseguidos, porque isso é bíblico. O próprio Jesus, ele foi perseguido, e prova disso, ele foi crucificado na cruz do Calvário por causa da palavra. O evangelho que Jesus estava ensinando aos seus discípulos não é um evangelho de oba-oba, não era um evangelho de receba aí, toma aí, pega aí, não era este evangelho. Era um evangelho: ei, vós todos que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Mas esse evangelho não seria aceito por todos, esse evangelho não seria alcançado os corações de todos que ouviriam. Esse evangelho machucaria muito ego, este evangelho machucaria muita gente, porque eles não entendiam o que é realmente vir até Jesus, trocar o nosso fardo pesado e trocar com um fardo leve e suave que o Senhor Jesus nos prometeu. Então Jesus, ele promete e começa a ensinar os seus discípulos de várias formas. E antes que ele venha ensinar os seus discípulos, mais uma vez, como eles deveriam se portar, ou como eles iriam fazer a obra missionária nessa terra, ele começa a alcançar aquela mulher com a simples pergunta. A estratégia de Jesus é maravilhosa. Ele poderia ali mandar um anjo tirar a água daquele poço, ele tomar e saciar a sua sede. Ele poderia de alguma forma trazer aquela água do fundo do poço até os seus lábios e saciar a sua sede. Mas Jesus tinha algo diferente. Ele, com a simples pergunta, fala para a mulher assim: ei, eu quero um pouco dessa água, você pode me dar? E aquela mulher, rápido então, ela responde a Jesus: ei, você sendo judeu, não sabes que nós não podemos conversar? Nós não temos essa prática que os samaritanos conversam com os judeus? E Jesus responde para esta mulher: mulher, se você soubesse com quem você está conversando agora, se você soubesse quem está falando com você agora,
Se você soubesse quem sou eu, você pediria uma água, a qual este poço não vai poder saciar a sua alma. A água que eu tenho a oferecer é uma água viva. E aquela mulher começa a interessar sobre a conversa de Jesus. Aquela mulher começa a se interessar sobre a fala de Jesus. Porque é interessante, irmãos, porque quando nós bebemos a água é viva. A água que nós tomamos, ela é viva porque mata a nossa sede. Ela sacia a nossa sede. Talvez fome nós podemos passar. Talvez podemos ser privados de tantas coisas. Mas da água nós não conseguimos. Nós precisamos saciar a nossa sede. E quantos estão espiritualmente sedentos e nós não sabemos transmitir de uma forma correta a palavra de Deus ao coração que está sedento, ao coração que está precisando. Mas o Senhor Jesus, Ele nos ensina, Ele nos mostra o caminho, Ele nos aponta como que é. Se você quer um professor, irmão, não existe melhor do que o nosso Senhor Jesus Cristo, pela pessoa bendita do Espírito Santo. Muitas das vezes nós queremos ministrar a palavra, muitas das vezes nós queremos fazer da nossa maneira, mas se o Senhor Jesus, se o Espírito Santo te ensinar, você vai fazer certo, vai fazer da maneira correta. Nós vemos hoje que as igrejas, quando nós pregamos a palavra de Deus, que salva e transforma, elas muitas das vezes não enchem, porque nós muitas das vezes pregamos para machucar alguém, para ferir alguém. Muitas das vezes nós nem entendemos como devemos falar esta palavra, mas se nós temos o Espírito Santo e a revelação de Deus, mesmo sendo uma palavra dura, irmão, mesmo sendo uma palavra que machuca o coração, o próprio Espírito, ele vai com o bálsamo neste coração e vai curar. Mas nós não podemos fazer a missão com a nossa força, nós não podemos trabalhar na obra de Deus com as nossas forças, porque para trabalharmos na obra de Deus, não podemos usar as nossas ferramentas, mas sim as ferramentas que o Senhor proporcionou para nossas vidas. E quais são essas? Primeiro, ferramenta de oração. Segundo, ferramenta da palavra. Quando a palavra é pregada, o Espírito Santo traz ao coração de quem ouve, aí sim há um renovo, aí sim há um avivamento, aí sim há uma transformação. E essa palavra que Jesus começa a pregar ao coração daquela mulher, começa a fazer uma transformação nela de dentro para fora. Jesus alcança aonde nenhum homem que ela já teve poderia alcançar. Jesus alcança aonde nem mesmo o mais próximo dela poderia alcançar. Jesus fala para a mulher: ei, mulher, eu tenho a água viva. Jesus estava dizendo assim: mulher, você estava procurando esta água espiritualmente em muitos lugares e você não achou. Você estava querendo beber desta água em muitos relacionamentos, mas você não achou. Você quis beber dessa água em muitos poços imundos e você sempre voltou nele porque não matava a sua sede espiritual. Mas eu tenho uma água que te sara de dentro para fora e te transforma de dentro para fora, e ainda esta água que mata a sua sede te leva para o céu. Jesus usando a estratégia para alcançar a vida daquela mulher. Ele então, aquela mulher se interessa de tal forma, e continua ouvindo, e conversa com Jesus, e conversa vai, conversa vem. Jesus fala algumas coisas para ela, ela quer saber de outras. De repente, então, chegam os seus discípulos, e ficam ali meio espantosos, porque sabia da tradição. Jesus conversando com a mulher samaritana, isso não seria normal, mas ninguém pergunta nada para ele. E agora aquela mulher, então, quando os discípulos de Jesus se afastam, chega diante dele, aquela mulher se afasta, para ir até a cidade falar da maravilha que aconteceu na vida dela. E de repente, aquela mulher fala para alguns homens dessa maravilha. Algumas pessoas que estavam lá na cidade: ei, tem um homem lá que ele me conhece eu de dentro para fora. Ele tem a palavra da vida, ele tem a palavra da salvação, ele disse que tem a água da vida eterna, que nos limpa de todo pecado. E aquela mulher começa a falar de Jesus para aqueles homens que ali estavam. E de repente, então, aqueles homens vêm até Jesus. E a Bíblia nos diz que os discípulos dizem assim para Jesus: ei, Jesus, está vindo lá aquelas pessoas até o Senhor, mas o Senhor não quer se alimentar primeiro. Mas Jesus tinha algo mais importante para fazer naquele momento. E eu quero
continuar a pregar nesta noite com o seguinte tema que Deus colocou no meu coração: missões, uma colheita que não pode esperar. Missões, uma colheita que não pode esperar. E Jesus então disse que o comer dele era fazer a vontade do Pai. E Jesus então fala para aqueles discípulos: ei, vós não disseis que há ainda 4 meses para que venha acontecer a ceifa? De repente eu fico vendo aquela multidão vindo até Jesus. Jesus fala assim para aqueles homens: ei, levante os vossos olhos agora e vede, os campos já estão brancos. Talvez aqueles homens ainda não tinham entendido como você não entendeu. Mas Jesus estava falando no âmbito espiritual. Ei, levantai os vossos olhos, olhai para este mundo, já está preparado para que venha colher. Já estão os frutos maduros para que venhamos colher este fruto. Vós colhereis em um lugar que vocês não plantaste. Vós colhereis em um lugar que vocês não trabalhaste. Mas agora é a hora da sua hora. A sua hora de colher os frutos que outros plantaram. Meus queridos e amados irmãos, primeiramente, para nós estarmos fazendo a obra de Deus, nós não podemos estar com a cabeça encurvada. Nós precisamos ter uma visão longa e sempre atento, porque os campos espirituais de almas já estão preparadas para a ceifa. Pessoas que precisam ser resgatadas da maldição que estão. Pessoas que precisam ser libertas e transformadas da situação que está através da palavra de Deus. Nós não podemos continuar no momento que estamos vivendo, por mais que estamos em um momento de pandemia. Mas isso não é desculpa para que nós não venhamos fazer a obra do Senhor. Isso não é desculpa para que nós não venhamos trabalhar para o Senhor. Porque antes disso nós não estávamos trabalhando. Então nós não trabalhamos agora, é porque muitas das vezes nós estamos cabisbaixo e esperando outros irem em nosso lugar. Anjos queriam fazer esta obra, mas Deus confiou a nós. Outros queriam fazer esta obra, mas Deus confiou a você. Nós queremos que alguém venha pregar a palavra de Deus a um familiar nosso que está perdido, mas nós não temos a coragem de, com a nossa vida, estar pregando esta palavra, com a nossa vida, estar ministrando esta palavra. Não adianta você querer pregar uma palavra e viver outra. Não adianta você querer fazer algo e estar vivendo em outro caminho. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não tem como, meu irmão, nós estarmos no caminho se nós não estivermos vivendo na verdade. Não tem como nós estarmos no caminho se estivermos vivendo na mentira. E se nós estamos vivendo na mentira, é nossa culpa que almas tenham se perdido ou estão se perdendo no meio desse mal que estamos vivendo na terra. Não é só deixarmos de pregar a palavra genuína de Deus. Não é só deixarmos de dizer que Jesus ama, que estão perdendo-se almas nessa terra. Nós estamos muitas das vezes pregando de uma forma incorreta com as nossas vidas. Se eu não sou um bom pagador, eu não sou um bom pregador. Se eu não sou um bom pai, eu não sou um bom pregador. Não tem como conciliar. Se eu sou um mau marido e o meu vizinho vê, isso está errado também. Porque eu vou numa igreja que o irmão lá diz que é bom, prega que Jesus muda a vida, mas não mudou a vida dele. Está na hora de pregarmos aquilo que realmente vivemos. Está na hora de pregarmos com a nossa vida, como o nosso Senhor Jesus Cristo pregou com a sua vida. Não tem como nós estarmos querendo fazer a obra missionária. Eu acho até bonito quando o pregador vem e chama a igreja para vir à frente. Vem uma multidão querendo ser missionário, mas o missionário realmente, verdadeiramente, ele quer até dar a sua vida para a obra de Deus. Porque percebemos que para que essa mensagem chegasse aqui hoje, nas nossas mãos, sangues foram derramados, pessoas foram deslaceradas por leões, vidas foram desfeitas aqui nessa terra, mas todos eles sabiam e tinham convicção, que mesmo que a sua vida humana aqui fosse distinguida, acabada, aniquilada, eles teriam a vida eterna. Eles amavam mais a obra
que a sua própria vida. Poderíamos citar vários nomes aqui que foram ali mortos, decapitados. Homens como Estevão, que foram apedrejados por acreditar no Evangelho vivo, real e verdadeiro, que transforma a vida do ser humano. Um Evangelho que não é de oba-oba, um Evangelho que não é de glamour, um Evangelho que não é de holoforte. Se nós queremos realmente ver a salvação sobre a vida daqueles que estão ao nosso lado, sobre a vida daqueles que nos acompanham, nós devemos começar a pregar com a nossa vida, começar a levantar a nossa cabeça e começar a pregar como o Senhor Jesus nos ensinou. Então aqueles homens que chegaram até Jesus ali, começaram a ouvir o que Jesus estava falando, e vidas foram transformadas, vidas foram libertas, vidas foram alcançadas pelo poder da palavra do Senhor, pelo poder renovador desta palavra que alcança o homem que está na mais podridão do pecado. Talvez você tenha até hoje militado com as suas forças. Talvez você tenha até hoje não entendido o seu chamado para com Deus. Mas nessa noite eu te convido a refletir comigo o que devo fazer realmente para ver uma mudança na vida daqueles que eu estou ou tenho que brilhar como luz. Realmente, porque é bom fazer a obra de Deus. É bom pregar para multidões. Pregar em congressos é muito lindo, é muito legal, maravilhoso. Mas não é só isso. Existem pessoas verdadeiramente necessitadas de uma palavra. Esta palavra que já foi ter pregada a esses corações. Mas pessoas que precisam realmente ver o que Jesus fez na sua vida. Ver o que realmente Jesus transformou sua vida. Uma pessoa que outra hora era encrenqueiro, brigão, discutia com todo mundo. Hoje Jesus mudou a vida dele. Ele é uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, que ele ouve as coisas e nem liga mais, mas está na presença de Deus. Pessoas que precisam ser alcançadas pelo seu testemunho, pela sua vida realmente. Muitas das vezes nós queremos falar, citar tantos versículos, mas nós não conseguimos sequer pregar com a nossa vida. E quando eu digo isso, nós temos base bíblica, porque a maior pregação que nós vemos na Bíblia Sagrada foi a cruz do Calvário, o silêncio de Jesus ali. Quando ele foi como ovelha muda ao matadouro, não pronunciando nenhuma palavra, carregando sobre ele todos os nossos pecados e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e mesmo assim o nosso Jesus em silêncio não falou coisa alguma. Não falou nada, ele não precisou pronunciar uma palavra para que hoje nós estivéssemos aqui adorando o nome dele. Jesus realmente, ele tem algo para fazer nas nossas vidas. Nós queremos fazer grandes congressos, queremos fazer grandes cruzadas, mas não conseguimos nem alcançar o coração de um parente. Não conseguimos nem alcançar o nosso vizinho. Não conseguimos nem alcançar o dono da padaria que você vai comprar o pãozinho. No meio desta pandemia que nós estamos vivendo, quantas oportunidades nós tivemos de pregar a palavra para alguém que chegou murmurando, reclamando dessa situação. E quantas das vezes nós nos pegamos da mesma forma, reclamando dessa situação, murmurando sobre essa situação, ao invés de falar que isso aí, Jesus já tinha falado que iria acontecer, que ia haver estes problemas na terra, que ia haver doenças na terra. Muitas das vezes nós perdemos a oportunidade que o Senhor Jesus nos dá de falar do amor dele. No meio dessa situação que estamos vivendo agora, o valor dos alimentos está subindo de uma forma exorbitante. Nós estamos perdendo o momento, a oportunidade de estarmos falando que isso iria acontecer e que a tendência é piorar. Eu estou falando nesta noite para crentes, pessoas que se dizem lavadas e remidas, compradas pelo sangue de Jesus. Eu estou falando nesta noite para você que por muitas vezes veio aqui nessa frente pedir uma oração, que queria ser um missionário. Jesus já te deu a unção, é só pregar, é só fazer a obra. Eu estou falando para pessoas que estão, por causa dos problemas da vida, paradas, encostou a ferramenta e não estão trabalhando mais.
Mas é momento de olhar, levantar os olhos e ver que o campo já está branco. Jesus vai voltar para buscar a nós. Mas quantos ainda que nós podemos arrancar das garras do diabo? Você que não consegue mais permitir que o Espírito Santo venha te usar. Nesta noite eu quero te convidar a erguer a sua cabeça no meio dessa situação que estamos vivendo, no meio deste mal que estamos vivendo, e entender que isso não vai melhorar, é apenas o princípio, e começar então a fazer a obra de Deus. Porque enquanto você estiver fazendo a obra de Deus, Ele cuida da sua casa, Ele cuida dos seus, Ele cuida do seu coração, Ele cuida das suas finanças, não se importa com isso não. Ele não vai te deixar abandonado no meio deste serviço. Posso orar, pastor? Nessa noite eu te convido para orar comigo. Se coloque de pé no nome de Jesus. Quantos que não ardem mais o desejo de estar falando da palavra de Deus no coração? Quantos que já não têm mais a sensibilidade, quando passa por um andarilho, o amor já se acabou faz tempo? Quantos de nós não enxergamos mais uma alma necessitada e falamos da palavra do Senhor? Mas essa noite, nesta oração que eu irei orar com os irmãos, ore de todo o seu coração realmente. O Senhor Jesus, Ele sonda você no seu íntimo. Você não precisa usar nenhuma palavra bonita e nem mentir para Ele que Ele te conhece. Mas você que em outro momento, essa chama ardia em teu coração, mas você em algum momento do caminho ficou meio desanimado, achando que era uma outra coisa. Jesus tem colocado pessoas no seu caminho para falar do amor dEle. E agora é a hora de você levantar os seus olhos. E nesta noite eu te convido a orar, para que Deus venha te dar graça e força para arrancar essas almas que estão nas garras do diabo. Vamos orar no nome de Jesus. Pai da vida, no nome de Jesus. Ainda na Tua presença, Pai, nesta noite, cujo nós estamos aqui neste lugar. Pai, quantos irmãos e irmãs, ó Pai, quando começaram, Senhor, na Tua casa, Pai, tinham desejo de estar fazendo a Tua obra, Pai querido, tinham querer, ó Pai Santo, de estar trabalhando na Tua obra. Mas no meio do caminho, Senhor, em algum momento este irmão, esta irmã desanimou porque, ó Pai, as aflições dessa vida alcançou o coração. Mas Espírito Santo, cura este coração agora, que este homem, esta mulher seja restaurada pelo poder da Tua palavra, e esta restauração venha alcançar o esposo, a esposa, os filhos, e a Tua obra venha prosperar neste lugar, Pai. Eu creio que a igreja do Jardim Paraíso tem uma promessa, Deus, mas nós muitas das vezes estamos parados, Pai, e não conseguimos ver com os nossos olhos o tamanho do campo a qual o Senhor tem nos colocado, Deus. Abra os olhos espirituais nesta noite, cura a cegueza para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém.